Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje, no Páginas de um Filme, temos para vos apresentar o filme The Godfather, O Padrinho, datado de 1972, que foi adaptado do livro de 1969, da autoria do escritor italo-americano Mario Puzo. Foi o primeiro de uma trilogia de filmes, centrando a narrativa na família Corleone, cujo líder é o Dom da máfia, o chefe supremo. Trata-se efetivamente de uma fantástica adaptação cinematográfica que recebeu uma aclamação generalizada, concentrando alguns dos maiores talentos do grande ecrã no espaço temporal da sua concepção. O livro foi transportado para o grande ecrã pelo gênio de Francis Ford Coppola, responsável mais tarde pelo filme épico colossal Apocalipse Now e pela adaptação de 1992 da também obra e livro Drácula de Bram Stoker. Francis Ford Coppola, como já referido, concentrou no filme e adaptação um elenco de luxo, encabeçado por um Marlon Brando maduro, em contraste com um jovem, mas já carismático Al Pacino, que toma as rédeas da personagem principal. Além destes, temos também o clássico Robert Duvall, Robert De Niro, no segundo volume, James Caan e Diane Keaton. Muitos destes atores foram futuramente considerados exemplos interpretativos, construindo carreiras respeitosas e ecléticas. O sucesso do filme encontrou repercussão na edição de 1973 dos Oscars, onde contou com 10 nomeações, tendo ganho 3 destas. A fantástica interpretação de Marlon Brando valeu-lhe o seu segundo Oscar de melhor ator, numa carreira onde foi nomeado por 7 vezes. O filme ganhou também o galardão para melhor filme e ainda para melhor adaptação de livro para filme. Falando mais concretamente da obra livro, este foi publicado originalmente em 1969, sendo resumidamente um romance sobre a máfia nova-iorquina passado nos anos 40. Mario Puzo era, tal como as suas personagens, um descendente de imigrantes italianos nos Estados Unidos, jornalista de profissão, tendo finalmente conseguido afirmar-se como ficcionista. A ação principal do romance incide na cidade de Nova Iorque, no período histórico da Lei Seca, que proibia a venda de bebidas alcoólicas, época que coincide com a ascensão do poder tentacular dos vários ramos da máfia siciliana naquela cidade. No primeiro volume da saga Corleone, Puzo explora, embora de forma algo superficial, as raízes históricas das máfias sicilianas em terras do tio Sam e a razão do secretismo à volta daquela organização, construída à base de laços afetivos e de sangue. A família siciliana, retratada por Puzo, é muito mais do que uma família de sangue. Trata-se de uma família alargada, que engloba também o vastíssimo número de afilhados. No caso concreto de comunidade ligada à família Corleone, em O Padrinho, tratam-se de pessoas com problemas, sobretudo do foro legal, a quem falha a ajuda das instituições. É por essa razão que procura Dom Vito, um homem poderoso, com as mesmas origens e raízes culturais, com o qual estabelecem laços de suzerania e vassalagem, garantindo assim a coesão social tipicamente italiana, baseada na ajuda mútua e na troca de favores. O motor de desenvolvimento da história do Padrinho será, no entanto, o conflito de gerações no seio da família Corleone, cujo patriarca se vê pressionado pelas outras famílias rivais a alargar o seu ramo de atividade. Ao invés de se limitarem a contrabandear bebidas alcoólicas e a cobrar uma espécie de dízimo para garantir a segurança dos seus protegidos, a família Corleone é assediada por outros grupos rivais no sentido de vir a colaborar no tráfico de drogas. A família Tattaglia, que gera uma rede de clubes noturnos no Big Apple. A tensão está patente dentro e fora da família, uma vez que o poder de Don Corleone assenta numa complexa teia de favores. Tráfico de influências, embora para o patriarca os fins nem sempre justifiquem os meios. Segue-se agora um pequeno espaço sobre curiosidades relativas ao filme e ao livro.
Antes de Coppola, a realização do Padrinho foi oferecida a Sergio Leone, realizador de clássicos do western spaghetti como O Bom, o Mau e o Vilão. O conhecido realizador recusou a oportunidade porque achava que a história glorificava demais a máfia. Mais tarde, Leone arrependeu-se da sua decisão, tendo realizado um filme semelhante historicamente. O filme era Uma Vez na América. Francis Ford Coppola fez questão que o papel principal fosse para Marlon Brando, Don Vito. No entanto, os executivos da Paramount não queriam o ator por causa da sua reputação conflituosa. Era usual causar celeuma nos sets dos seus filmes. Entre os potenciais candidatos para o papel estavam Laurence Olivier, Orson Welles, Anthony Quinn e Burt Lancaster, mas Coppola conseguiu convencê-los após gravar um vídeo com Marlon Brando encarnado na personagem. A obra é considerada pelo American Film Institute uma das mais importantes na história do cinema, principalmente na categoria de filmes sobre gangsters. Como antecipado pelo estúdio, Marlon Brando causou problemas no set, tendo tido inclusive grandes dificuldades em decorar as suas falas. Para resolver o problema, o ator espalhou cartões por todo o estúdio, contendo o texto que deveria interpretar. Chegou até a colar cartazes com as suas falas nas roupas de outros personagens que interpretavam os seus papéis de costas para as câmaras. Outro papel disputado aguerridamente desde o início foi o de Michael Corleone, o qual foi oferecido a Warren Beatty, Jack Nicholson ou Dustin Hoffman, sendo que todos recusaram. O estúdio não queria Al Pacino, já que ele só tinha experiência em peças teatrais. Centenas de candidatos foram testados para o papel, mas Coppola conseguiu vencer os produtores pelo cansaço. O papel ficou efetivamente para Al Pacino e o resto é história do cinema. A palavra máfia não é dita sequer uma vez no filme. O motivo prende-se com o fato do filme ter tido a ajuda e contributo de membros da sociedade civil dos direitos dos italo-americanos, que pediram que tanto a palavra máfia como Cosa Nostra não fossem usadas. O gato que Marlon Brando segura na sua primeira cena do filme foi encontrado pelo ator nos estúdios da Paramount e não estava contemplado no argumento. Coppola gostou da ideia, no entanto, o ronronar do gato acabou por interferir em algumas falas de Marlon Brando. As frases tiveram que ser regravadas depois. Marlon Brando queria que o rosto de Don Corleone se parecesse com o de um bulldog. Para os primeiros testes de cena, encheu a boca com algodão. Para as gravações, utilizou próteses feitas por um dentista e que hoje estão em exposição no Museu Americano da Imagem em Movimento, em Nova York. A voz rouca de Don Corleone é inspirada no mafioso Frank Costello, um dos gangsters mais poderosos da história dos Estados Unidos da América. O ator viu o depoimento deste ao Congresso americano na década de 50 e resolveu imitá-lo. A presença de laranjas em qualquer cena de qualquer um dos 3 filmes da trilogia significa que ou alguém vai morrer em cena ou que algo de mau vai acontecer com o personagem muito em breve. Efetivamente, tratam-se de 2 obras icónicas e de referência, tanto o livro como o filme, e que merecem uma atenção particular, merecem ser exploradas ao máximo e contextualizadas no seu período histórico, no período histórico a que se referem, sendo 2 exemplos máximos de conciliação entre talento de escrita, mas também talento de investigação. Muito boa tarde e boa continuação para todos.